dia eu vou mostrar como que eu criei minha Keyblade. Primeiro, comecei adicionando o Image Plane. Depois coloquei no front, adicionei a imagem. Depois comecei adicionando o polígono cilindro e adicionei a ele 40 subdivisões através dos inputs. Rotacionei ele, diminuí, desci ele para deixar no centro da imagem. Vou usar o Snap Point e o Snap Grid e através da tecla D trazer a gravidade para trás e no centro. Vou trazer ele agora para o início da imagem, tirando o Snap Point e Snap Grid. Vou agora aumentar ele. Em seguida vou deixar ele transparente e vou fazer os cortes através do multicut. E clicando Ctrl eu consigo fazer o corte certinho. Vou deixar ele normal de novo. Aí agora eu vou selecionar por face, tirar o multicut, selecionar por face, através do Shift, selecionar uma face, depois clicar duas vezes. Vou dar Extrude, vou dar um offset de 0,004 e um thickness de menos 6. E vou fazer a mesma coisa na outra face. Extrude. Pronto. Foi criar outro cilindro, outro polígono de cilindro. Fazer de novo as 40 subdivisões. Rotacionar ele. Selecionar o objeto inteiro. Rotacionar ele. Deixando ele no meio. Agora eu vou deixar ele transparente. Colocar o Snap Point e o Snap Grid. Clicando de trazer a gravidade de novo para o centro de atrás.
reto porque ele tá torto. Vou colocar no front de novo. Dar uma diminuída nele. Trazer pra frente. Tirar o snap point e o snap grid. Dar uma arrumadinha pra ficar certinha. Pronto. Aí agora a gente vai fazer um multicut. Clicando no Ctrl. Primeiro selecionar o polígono que a gente está selecionado. Usar o multicut. Ctrl. Para fazer o corte certinho aqui. E temos que fazer um corte aqui no meio também. Agora que fez esses dois cortes, a gente vai tirar o multicut, selecionar por linha. Selecionou a linha inteira. Deixa eu trazer ela um pouco pro lado, porque ela não tá no meio. Aqui. Aí agora a gente vai dar uma diminuída. Para fazer o detalhe da chave. Aí aqui a gente vai selecionar por face. Selecionei todas. Vou dar extrude. Vou dar um offset de 0,1 e vou jogar um pouquinho para fora. Para fazer. Vou selecionar o objeto inteiro de novo e jogar um pouquinho para baixo para ele se alinhar aqui. O próximo passo foi criar a moldura da chave. Primeiro eu peguei um cubo. Deixei ele no tamanho certo. Aí agora que eu fiz a primeira parte da moldura, eu copiei, porque o tamanho já tá certo. Ajeitei certinho. E aí através do extrude, não, através das linhas, eu vou selecionando e vou ajeitando conforme o desenho.
Selecionando o Edge, né? E assim eu vou ajeitando o tamanho, até chegar na curva. Aí agora que eu fiz isso, eu vou dar um Shift D de novo, para copiar o objeto. Subindo ele. No front para ficar melhor. Vou girar ele. Colocar ele no centro aqui da imagem. E agora, através do Edge das linhas, eu vou selecionar e ir arrumando conforme o desenho. Ajustando assim. E deixando a curva agora. Aí eu vou dar um Shift D. Selecionando o objeto de tudo. De novo. Vou trazer pra cá. Vou rotacionar ele completamente. E agora eu vou ajustar de novo conforme o desenho. Através do Edge. Agora eu vou fazer a curva. Vou pegar um cubo. Vou dar Ctrl Shift D de novo. Shift D. Aí eu vou subir aqui. Vou dar uma diminuída na altura dele e na largura. Trazer ele para o centro. E vou ajustar conforme o desenho, através do Edge. Agora através do multicut, vou deixar primeiro transparente para poder dar uma olhada como é que é a curva. Através do multicut, eu vou fazer um corte aqui no meio. Vou selecionar, tirar o multicut, selecionar por linha, selecionar a linha que eu acabei de fazer. E fazer a curva dela. Colocar de novo pra mim poder ver como é que tá ficando a curva. Vou dar uma descida nessa linha.
E ficou assim. Agora eu vou selecionar o polígono cilindro. Pôr no spare. Não, cilindro mesmo. Vou selecionar o polígono cilindro. Vou arrastar ele. Vou arrastar ele pra cá. Vou adicionar 40 multidivisões. Vou dar uma diminuída nele. Vou dar uma rotacionada. Vou subir ele. Dar uma diminuída a mais aqui. Assim. Agora eu vou selecionar a esfera. Vou pôr no spare. Vou trazer ele pra cá. Diminuir ele. Posicionar ele aqui em cima. E vou esticar ele para as laterais. E ficou assim. Agora eu vou selecionar todos esses de cima. Fizemos a parte de cima. Vamos juntar toda ela. Usando o Combinate. E dando Mirror. Y. E tá feita a parte de baixo também agora. E agora vamos fazer a ponta dela. Primeiro vamos copiar um quadrado, esse daqui. Arrastar ele para trás. Vamos aumentar ele, tanto de largura, tanto de altura. Vamos usar o Edge e dar uma arrumadinha aqui. Assim, e vamos fazer a mesma coisa no de baixo. Mais ou menos assim. Aí agora, para dar continuidade, vamos fazer a ponta da chave. Primeiro vamos pegar um polígono cilindro. Diminuir ele. Trazer ele para trás. Rotacionar ele. E diminuir ele até ele ficar bem fininho. Mais ou menos assim.
Aí a gente gruda ele aqui. Aumenta um pouco a largura. Centralizamos ele. E agora fazemos a pontinha. Pegando de novo o polígono cilindro. Estacionando ele. Fizemos a ponta da chave. Agora vamos fazer a parte do centro da Keyblade. Primeiro vamos pegar um cilindro. Trazer ele aqui. Ir no input e adicionar 40 subdivisões. Agora vamos diminuir ele. Rotacionar ele. Centralizar. Dar uma aumentada. Centralizamos ele. Agora vamos fazer a bordinha aqui. Primeiro, selecionar o objeto. Usar o multicut. Através do Ctrl. Aí de selecionar o multicut. Selecionar por face. Dando double click para selecionar todas. Dar um extrude. Offset. Assim para fazer um detalhezinho. Agora vamos fazer os cortes. Para dar o detalhe. Primeiro vamos pegar o multicut. Deixar transparente. Vou dar um offset de 0,4 e um tick de 0,16. Aí com isso já temos uma textura bem legal. E agora temos que selecionar os do meio de cubo para fazer a parte da frente da chave.
a fechadura em si. Vamos descer ele aqui, alinhar, vamos dar uma diminuída. Vamos subir ele, preciso que ele fique menor que o cilindro. Vamos dar uma diminuída. Assim tá bom? Agora vamos arrastar ele pro início da chave, pro início do desenho. Agora vamos usar o Edge para poder alinhar ele certinho. Descendo tudo aqui primeiro, arrasta pra cá, sobe. Mesma coisa com essa outra linha. E assim. Agora a gente pega um outro cubo. Usa o Edge novamente. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, pegar um cilindro, arrastar ele pra cá, rotacionar ele. Agora vamos diminuir ele, descer ele, dar mais uma diminuída, aumentar a largura, comprimento. Assim. Aí agora é só a gente selecionar o objeto todo, selecionar esses três, dar um combine e dar um mirror. Aí X positivo, negativo e trazer ele pra cá. Aí nós já vai deixar ele positivo. Deixa positivo. Arruma conforme o desenho. Certinho. Acabamos a chave, a Keyblade. Agora duas coisas que eu fiz a mais na minha Keyblade de bônus foi as minhas iniciais. Primeiro temos que selecionar o objeto, usar o multicut. Selecionar o objeto, usar o multicut.
G. Aí agora selecionar por face. Dar um extrude, offset e um thickness pra dentro. Usar o local translate. Um offset negativo. E fiz também um A de Gabriel Akira. Usando o multicut também. Selecionamos por face. Não, calma. Acabamos de fazer o multicut aqui. Pra deixar ele certinho. Offset. Thickness. E eu também fiz um chaveiro usando os. Usando a forma Taurus. Da seguinte forma, diminuindo ele, arrastando ele aqui para trás, conectando ele aqui, dando uma leve esticada e dando Shift D para copiar ele.
Aí no final da corrente eu fiz um carrinho da seguinte forma. Eu primeiro peguei um cubo, e fui modelando ele usando o multicut e o edge. Primeiro eu fiz um corte usando o multicut. Mais ou menos aqui. Aí selecionamos o multicut, selecionamos o edge. Subimos ele aqui. Usamos o multicut novamente para fazer um corte aqui. E selecionamos o multicut, selecionamos o edge novamente. Essa linha W, descemos para fazer a frente do carro. Aí selecionamos novamente o multicut. Selecionamos o multicut, selecionamos o edge. Linha W, damos uma esticada. Fazer a frente do carro. Pronto, agora temos um formato de um carro. Selecionamos face. Face, damos offset. Extrude, na verdade. Aí damos 0,1 e um thickness para dentro. Assim. Assim fizemos a frente do carro. Agora usamos o multicut novamente. E fazemos a janelinha do carro. Selecionamos o multicut, selecionamos o extrude, face, extrude, offset e fizemos a janela do carro. Por último passo, eu acabei de fazer os detalhes usando primeiramente o multicut para fazer o farol. Primeiro selecionar a peça, pega o multicut, seleciona esse ponto aqui, faz isso para fazer uma linha, e seleciona o multicut, seleciona de novo, faz a mesma coisa desse lado.
de seleciona multicut, seleciona de novo. Aí agora usando essa linha como base, a gente vai fazer um corte, mais ou menos aqui. Não, vamos fazer o corte mais reto aqui. Aí nós aperta Ctrl para fazer nos quatro de todos os lados. Sim, e um embaixo também. E um pouquinho aqui. Pronto. Aí fizemos 3 cortes. Aí agora vamos selecionar o multicut e vamos selecionar por face. Aí selecionando essa face e essa face, vamos dar um offset, um extrude. Aí o offset vamos deixar assim, só um pouquinho, e dar um thickness para dentro. Na verdade, para fora. Bem pouquinho. Só para fazer um detalhe. Aí agora a gente vai pegar de novo o multicut e fazer um corte aqui e aqui. Deixa eu dar mais pra cá. Aqui e aqui. E fazer a mesma coisa desse lado. Seleciona o multicut, seleciona de novo. Pronto. Esse lado aqui não foi. É aqui. Aqui. Pronto. Aí a gente pega de novo, seleciona por face. Vem aqui, dá um extrude, um offset. Pronto. Assim. Aí agora embaixo a gente faz assim, seleciona todas as faces. Dá um extrude, um offset. E um thickness pra fora. Assim, para fazer o detalhe do carro. E agora em seguida vamos colocar as rodas. As rodas eu peguei o polígono cilindro. Coloquei 40 subdivisões. Puxei ele pra cá. Rodei ele. Trouxe ele aqui pra frente. Vou diminuir ele. Na verdade, eu vou diminuir as subdivisões. Eu vou deixar só com... Vou deixar 14 subdivisões. Aí eu vou selecionar por face. E de forma intercalada, eu vou dar um extrude. Um extrude. Caramba. Eu vou selecionar por face. Dá um, dá um extrude.
Agora com isso, eu vou selecionar o objeto todo. Eu vou selecionar o objeto todo. Vou dar Shift D de novo. Trazer pro lado. Vou girar ele. Dar um Shift D nesse. Trazer pro lado. Aí agora eu vou selecionar todo esse carrinho aqui. Vou combinar. Agora ele virou um objeto só. Com ele selecionado eu vou trazer ele pra cá. Vou rotacionar ele. E agora tá pronto a minha Keyblade. Vou só excluir essa imagem. E pronto. Ela ficou assim. Nas iniciais. E é isso.